Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça e hoje vou responder algumas questões que me têm feito, seja no Facebook, seja no Instagram. E se você está interessado em obter essas informações, fique aí ligado e agora vamos ao vídeo. A primeira resposta que eu vou-vos dar é a seguinte, é assim, nem eu sabia. Em Portugal, você a partir dos 18 anos é adulto e a partir que é adulto, tenha mais de 18 anos e que esteja a trabalhar, pode alugar uma casa facilmente. Aqui não se passa o seguinte, aqui uma criança que tenha menos de 25 anos não pode alugar a casa sem ter um fiador. E o fiador tem que ter mais de 25 anos. Em segundo, que eu também não sabia, foi uma informação que eu fui adquirindo ao longo dos anos, é assim, uma criança pode ter mais de 18 anos e nós pensamos que a criança tem mais de 18 anos, é responsável por ele. Não é bem assim. Nós como pais, até as crianças atingirem a idade dos 25 anos, nós somos responsáveis por eles. Se a criança, por acaso, fizer alguma asneira, ou se ficar a dever a alguém, nós é que somos os responsáveis e teremos que pagar essa dívida. Em terceiro, é sobre os seguros de saúde. Como vocês sabem, o seguro de saúde é obrigatório aqui na Suíça. Então, o que é que acontece? Também aos 18 anos, antes dos 18, a criança é menor de idade e paga um valor mais ou menos de 100, 100 e tal, e às vezes menos. Quando atinge a idade dos 18 anos, começa a pagar como adulto. Por exemplo, imaginem que uma criança faz anos em maio ou em junho, no ano a seguir, vocês em casa começam a receber os novos honorários para esse ano e no qual essa criança vai estar a pagar um valor como adulto e não os cento e tais que pagava anteriormente. Depois, se essa criança quiser, e os pais, não é? Se os pais quiserem que ele tenha uma ajuda, será ele com mais de 18 anos que terá que ir pedir essa ajuda à comuna. Em quarto, é assim, imaginem que vocês estão aqui na Suíça e agora querem comprar uma casa. E vocês são 4 pessoas em casa, 2 deles são adultos e 2 deles são menores. E vocês vão à comuna e querem pedir ajudas para ajudar no pagamento dos seguros de saúde. Vocês não têm direito por causa de estarem a comprar casa aqui na Suíça. Mas se imaginem que um ou das duas crianças já são adultas, elas poderão ir à comuna, a criança que é adulta pode ir à comuna e pedir ajuda para pagar o seguro de saúde. A quinta informação que eu vos vou dar, e muito concorrida, porque fazem muito esta questão. E eu, como cheguei aqui com 3 crianças em que a escolaridade escolar eram diferentes, poderei dar essa resposta. É assim, se vocês tiverem filhos e se uma das crianças, uma ou mais do que uma, se as crianças forem menores de 10 anos, elas vão para a escola normal junto com as outras crianças. Se as crianças tiverem mais de 10 anos, elas vão para turmas de acolhimento. Se vocês quiserem saber mais disto, de acolhimento, estejam atentos aos próximos vídeos que eu irei explicar a cada uma dessas escolaridades obrigatórias. Depois, se a criança vier fora da escolaridade obrigatória, ou seja, a partir dos 16 anos, elas irão para umas turmas em que vão para uma escola suíça pública, em que vão aprender e vão estar 3 a 4 meses nessa escola a aprender francês intensivo, e é nessa escola também que vão aprender como é que depois poderão concorrer para trabalhos. Se vocês também quiserem saber mais informações sobre isto, estejam atentos que eu irei explicar cada uma destas cenas, mas não se esqueçam de darem o vosso like. Quantos mais likes eu tiver, mais informações eu poderei vos dar. A sexta informação, e é uma das informações que também é muito importante,
Porque muitos de vocês perguntam, mas Sofia, eu quero me candidatar a um trabalho aí, mas como é que eu faço? Então é assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurarem um trabalho, não é? Mas antes de procurarem um trabalho, eu dou-vos como conselho, façam um CV. Um CV na língua do cantão, porque não se esqueçam que aqui a Suíça tem 4 línguas oficiais, mas 3 são as mais usuais, que é o francês, o alemão e o italiano. O italiano é só um cantão, por isso depois a maior parte ou é o francês ou o alemão. Mas também alguns, se for para hotéis e para restaurantes, podem fazer o CV também em inglês, que também aceitam. O CV, não façam nada complicado, não é como aqueles CVs que nós fazemos em Portugal. Façam o mais simples possível. Não indiquem têm que indicar quais são as empresas que vocês trabalharam, mas não estejam a indicar moradas, números de telefone. Isso eles não precisam de saber, porque eles também não vão telefonar para Portugal para saber essas informações. O que lhes interessa é o vosso currículo muito na Suíça, mas quando vêm pela primeira vez para a Suíça não sabem, não é? Não têm informação. Os próprios empregadores não têm informação de vocês aqui na Suíça. Então, não façam coisas assim tão complicadas como existe na Europa. Depois, o que é que eles precisam? É de uma carta de motivação. Na carta de motivação, se quiserem saber mais dicas sobre a carta de motivação, deixem também o vosso like, que eu também irei fazer durante o mês de agosto, de setembro. Eu irei fazer um vídeo só sobre cartas de motivação e também vou dar alguns exemplos. A sétima informação é assim, quem não pertence à comunidade europeia, não se esqueçam que é muito mais difícil encontrar aqui trabalho. Porque, como eu já tenho um vídeo sobre como é que conseguem o permis através de... como é que vocês conseguem o permis não europeu, por isso, se vocês quiserem saber mais dessa informação, vejam esse vídeo. Mas, atenção, quem não seja cidadão europeu, é muito e está cada vez mais difícil encontrar aqui trabalho. Por isso, não venham sem ter um trabalho aqui na Suíça. E agora perguntam-me vocês, como já me têm perguntado, então como é que eu consigo o permis? É assim, já estou farta de informar que o permis é dado através, ou se casa com suíço, e aí é dado o permis, ou então, para estar legal aqui, tem que ter um trabalho. Se não tiver um trabalho, não tem direito ao permis. Ainda hoje eu fui renovar o meu permis e perguntaram-me, eu troquei o permis B para permis C e perguntaram-me logo o contrato de trabalho, tive que apresentar o meu contrato de trabalho e 3 fichas de salário. E também o meu extrato por suítes, ou seja, o extrato por suítes é se eu não devo nada aqui na Suíça. E posso-vos dizer que a rapariga que me atendeu, eu acabei de vir agora mesmo da comuna, e a rapariga que me atendeu na comuna disse-me, eu perguntei-lhe, mas há algum problema? Não, você tem que ter um contrato de trabalho para renovar de permis B para permis C, tem que ter um contrato de trabalho de 80% ou então tem que ganhar um valor mais de 2.100 francos. Agora vou falar sobre a oitava resposta que me perguntam também em relação aos permis e que faz muita confusão, até mesmo para os suíços, muitos deles não sabem esta informação. É assim, o meu marido chegou aqui à Suíça, entretanto, obteve o permis em julho. Quando obteve o permis em julho, o meu marido obteve o permis B em julho, de permis B. Eu, entretanto, cheguei em novembro e obtive, já comecei a trabalhar, a descontar há algumas horas, e obtive também o permis B. Entretanto, passado 5 anos, o meu marido renovou o permis, tal e qual como eu, porque ao final de 5 anos temos que renovar o permis. Quando o meu marido renovou o permis, passou do permis B, ele pediu o permis C. Ele já tinha feito em julho, quando nós fomos fazer a renovação do permis, tinha feito 5 anos daqui da Suíça. Automaticamente o meu marido teve direito ao permis, através de, como estava a trabalhar e não estava no desemprego, teve direito ao permis C. Quando teve direito ao permis C, como a minha filha mais pequenina era menor, teve direito também ao permis C. Mas eu, como ainda não tinha feito 5 anos, eu só fazia porque eu cheguei em novembro. O meu marido chegou em maio e eu só cheguei em novembro. Como eu só cheguei em novembro,
eu só tinha, e os permis foram, o segundo permis foi feito em julho, eu só tinha, só fazia 5 anos em novembro. Então, como só fazia 5 anos, eles deram-me o permis B, eu não tinha direito ao permis C. Mesmo que eu quisesse, eu não tinha direito, porque ainda não tinha 5 anos da Suíça. Porque temos que ter 5 anos para pedir a renovação do permis do B para o C. Podemos pedir a renovação do B para o B, mas nunca do B para o C. E a senhora disse logo, você vai ter direito ao permis B, se quiser depois renovar para o permis C. A partir de novembro, em que você faz 5 anos na Suíça, pode pedir a renovação para o permis C. E posso-vos dizer que a renovação dos permis, posso dar o valor neste momento, é assim, o da minha filha, o meu marido passou de C para C, custou 80 francos. A minha filha passou para o C, de C para C, custou 35 francos, aqui nesta comuna. Eu, por exemplo, quero o B para o C, porque já estou a fazer tudo como fosse o C, e só quero a carta em como tenho o C, o permis C, paguei 110. Mas como nós depois vamos receber uma carta em casa em que teremos que ir ao FLON, tirar uma fotografia, porque agora os permis já não vem como antigamente, vem carta, tipo carta bancária, não é? E com a foto, vamos ter que pagar, ela disse-nos que tínhamos que pagar mais 20 francos cada um de nós. E aí estão os valores dos permis de 2022. E em relação aos permis, nunca se esqueçam que a Suíça não pertence à Comunidade Europeia, ela só tem acordos com a Comunidade Europeia, por isso é que vocês conseguem trabalhar em França e na Alemanha, mas aqui só conseguem trabalhar e só obtêm depois, para trabalhar precisam do permis, e para obter esse permis precisam de trabalho. O melhor, o mais fácil para virem para aqui, quem não seja não europeu, quem não seja não europeu, e estou farta de informar, é conseguir primeiro a cidadania, que é como os que vieram do Equador e de outros países sul-americanos, eles conseguiram a cidadania indo para a Espanha e depois conseguiram o permis aqui, depois de irem para a Espanha, e depois de Espanha obtiveram a cidadania e depois vieram para aqui, para a Suíça. E é como muitos brasileiros que vão para Portugal, conseguem a cidadania portuguesa e depois vêm para aqui, para a Suíça. Não venham sem terem a cidadania portuguesa, porque senão depois é muito mais difícil encontrarem aqui trabalho. Outra informação que eu vos vou dar, e uma resposta, e é a nona, e que me fazem muito, é assim, aqui não existe união de fato. Existe ou é casado ou não é casado. Se não for casado, não tem direito, como por exemplo nós em Portugal, a união de fato, neste momento é quase como fôssemos casados, não é? Estamos em união de fato, estamos 5 anos a morar juntos, temos a mesma morada e aí praticamente somos quase como estejamos casados. E temos direitos. Aqui não. Aqui, se você não for casado, não tem direito a nada. Imagina que o seu marido tem alguma herança. Se você não for casada, não tem direito. Quem tem direito é a sua filha ou o seu filho, se tiverem herdeiros. A 10ª informação, e é em relação ao fundo de desemprego. Se você estiver no fundo de desemprego aqui, com permis B, C ou L, não é? Se você tiver filhos ao encargo, você recebe 80%. Mas se for solteiro ou se não tiver filhos ao encargo, recebe só 70% do seu ordenado. A 11ª informação que eu vos vou dar, e é muito diferente de Portugal. Por exemplo, vocês em Portugal hoje não existe filhos de pais incógnitos, mas aqui e não existe filhos de pais incógnitos, mas aqui é completamente diferente. Vocês em Portugal, a partir da altura que tenham um filho, terá que ter o nome do pai e o nome da mãe. Aqui não acontece isso. Se vocês não forem casados e se tiverem um filho, automaticamente o filho pertence à mãe e leva o nome da mãe. Para receber o nome do pai, se não forem casados, terão que tratar de umas papeladas e dou-vos por conselho tratarem dessas papeladas antes da criança nascer. A 12ª informação que eu vos vou dar é que, enquanto em Portugal a maior parte das crianças vai para a universidade,
aqui a maior parte das crianças vai para as aprendizagens. E se vocês quiserem saber mais destas informações, em relação às aprendizagens, estejam aí ligados, porque os próximos vídeos que eu irei fazer vai ser sobre aprendizagens, para vocês saberem um pouco como é que as coisas se passam, porque muita gente não sabe e tem curiosidade em saber como é que isso se passa. A 13ª informação, que há pouca gente que sabe, se vocês estiverem a pensar em vir aqui para a Suíça, quando trazem crianças que vão para a escola primária, terão que trazer ou compram aqui pantufas, porque as crianças aqui na escola primária, na sala de aula, não utilizam os sapatos dela para andarem nas salas de aula. Chegam à entrada da sala, tem um sítio onde a criança despe o casaco e depois e mete aquilo que se tiver almoço ou assim, mete lá, e depois também tem lá as pantufas e acaba por trocar os sapatos dela para as pantufas para poder andar na sala de aula. Quando sai da sala de aula, troca novamente para os sapatos para poder vir para a rua, para não sujarem a sala de aula. A 14ª informação é sobre impostos. Enquanto que no Permis B vem o imposto diretamente na folha, se vocês virem, vem o imposto à source, pelo menos na parte do cantão francês. Na parte dos cantões alemães não sei o nome desse imposto, mas nos cantões franceses vem o imposto à source. Imposto à source quer dizer os nossos impostos são descontados diretamente na folha de salário. Com o Permis C, os impostos são diferentes. Vem a folha normal, sem esse imposto à source, e depois nós começamos a receber as folhas todas em janeiro, fevereiro, em que recebemos até quanto é que nós pagamos para os seguros de saúde, e vêm todas essas informações, e depois até a finais de março nós temos que preencher o nosso imposto, que é a mesma coisa que o IRS em Portugal. Imagine que o seu marido passou do Permis B para o Permis C, mas você continua com o Permis B. Para que você não tenha que fazer o desconto na folha do salário, porque o seu marido já tem o Permis C, o que é que você tem que fazer? Tem que dar a fotocópia do Permis do seu marido no local de trabalho e dizer que o seu marido tem o Permis C. E automaticamente, você é casado com ele, o seu marido tem o Permis C, automaticamente eles não lhe vão fazer o desconto à source no salário, mas depois terá que, em março, fazer os impostos juntos, que é aquilo que eu faço com o meu marido. Eu, na altura, durante estes 5 anos, tive sempre o Permis B, o meu marido teve o Permis C, e eu fiz, durante estes 5 anos, o imposto com ele. Mas mesmo tendo o Permis B, poderá depois fazer os impostos, e depois poderá receber ou poderá pagar. E a mesma coisa que acontece com o Permis C, nós podemos receber, como também poderemos ter que pagar. E agora acabo este vídeo, espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo, estas informações, e acabei por dar muitas respostas a muitos comentários que vocês me fizeram. Tchau, até o próximo vídeo.